Claro que o Gabigol sabe da importância dele como jogador de futebol, sabe que precisa recuperar aquilo, né? O Gabigol que a gente conhece. Eu acho assim, a contratação do Gabigol para o Santos é uma contratação muito boa para o Santos. O que eu estou querendo dizer para o Santos é que ter o Gabigol, e dentro daquilo que o nosso parceiro trouxe para a gente de ter um Santos mais reforçado porque terá mais competições, o Gabigol é importantíssimo. Gabigol é oficialmente o novo reforço do Santos. O atacante deixa o Cruzeiro e retorna ao clube onde iniciou sua trajetória no futebol profissional. Como essa negociação foi construída? Quais fatores pesaram na decisão? E qual será o papel de Gabigol no novo projeto do Peixe? Fica comigo até o final e veja todos os detalhes dessa contratação. Trazendo as impressões agora do lado do Santos, que eu já posso falar, recebe de volta, amigo. Seja bem-vindo, feliz ano novo. O Santos já recebe de volta o Gabigol, tá tudo certo? Boa tarde, Mariana, Lino, Renata, Rick, todo mundo que acompanha a Seleção Sport TV. Um feliz ano novo para todo mundo. Podemos dizer, sim, que Gabriel Barbosa é o novo reforço do Santos, até porque o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esteve agora há pouco lá na porta do CT Repelé, agora à tarde, reapresentação do elenco do Santos, e confirmou que o Santos está aguardando o Gabriel para a realização de exames médicos, né? Exaltou bastante o retorno do Gabriel, falou da identificação que o Gabriel tem com o Santos, da vontade que o Gabriel tinha em retornar à Vila Belmiro. A gente até publicou, né, no GE essa informação que pesou muito a favor do Santos, esse desejo do atacante em poder voltar depois de 8 anos, né, longe da Vila Belmiro. Então o Santos aguardando pelo Gabriel, e o presidente também falou que é importante ter jogadores como o Gabriel que venham para agregar e ajudar o Santos numa temporada difícil, que não venham só jogar com o nome, né? Ele falou que o Santos tem um calendário diferente, muitas competições pela frente, precisa qualificar esse elenco. Então o Gabriel aí nos próximos dias deve fazer os exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo Santos. Vai reencontrar Neymar, né? Eles que têm ali uma relação pessoal, né? O Gabriel namora a irmã do Neymar, e vão se reencontrar agora no Santos. Uma curiosidade, Mari, é que o Gabriel estreia no Santos na despedida do Neymar, em 2013, no jogo contra o Flamengo. Ele entra no segundo tempo, eles jogam juntos apenas ali cerca de 25 minutos. Agora, uma temporada inteira para os dois jogarem juntos. Foi em Brasília o jogo da despedida, né? E quem deu o trote no... A gente vai usar o quê? Gabigol? Porque aí ele volta às origens, né? Que virou Gabriel Barbosa. Gabigol? Então tá. Quem deu o trote no Gabigol, então, quando ele subiu para o profissional no Santos, foi o próprio Neymar também. É um ídolo, é uma referência, também não são da mesma geração, né? Também para o Gabigol, e agora pela primeira vez ele vai ter oportunidade de jogar junto, porque, como a gente acaba de lembrar aqui com o Bruno, nesse jogo de despedida do Neymar, o Gabigol só entra quando o Neymar já tinha saído. Então ainda não jogaram juntos uma partida oficial. Isso vai acontecer nessa temporada. Eu acho assim, a contratação do Gabigol para o Santos é uma contratação muito boa para o Santos. Né? O Gabigol que a gente conhece, tudo bem, não fez um ano muito bom como a gente acostumou a vê-lo aqui pelo Flamengo. Já fazem 2 temporadas que o Gabigol está abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode fazer, mas é um jogador que mesmo assim foi decisivo numa Copa do Brasil, foi decisivo em vários jogos importantes com a camisa do Flamengo, é um jovem jogador, é um jogador que a gente sabe que tem um potencial enorme para fazer funções que o Santos esse ano ficou, né, devendo. Poucos jogadores conseguiram encaixar nessa função no Santos. Talvez ali o Barreal conseguiu, o Guilherme com bastante dificuldade, a torcida meio que amando e odiando, aquele amor e ódio do Guilherme, enfim. É um jogador que para mim tem tudo para dar certo no Santos. Claro, vai depender de quem? Do Gabigol. Ele vai estar na mão de um treinador muito bom, que vai poder potencializá-lo, né? E do lado de um jogador que também, se jogarem juntos, se forem uma dupla de ataque, com certeza a qualidade não vai faltar. Agora, é saber quem vai correr, quem vai marcar, quem vai se disponibilizar, porque realmente tem essa dúvida. Porque o Neymar já não consegue recompor com tanta facilidade, pela idade, pelo histórico de lesões. O Gabigol sai do Cruzeiro justamente por isso, por ele não fazer aquilo que o Leonardo Jardim queria, que é essa pressão pós-perda. Se bem que ele no Cruzeiro conseguiu entender o lugar dele no time, sempre que entrava colaborava. Quando ele estava indo para bater aquele pênalti, eu pensei, caramba, é um
predestinado mesmo, né? A vida tá sorrindo pro cara, porque, a temporada não foi boa, tava tudo ruim na vida dele, mas ele tava se dedicando, trabalhando, treinando. Não tô falando que ele não estava se dedicando, é questão de números, entendeu? E de repente a vida se abre para ele sorrir, era bater aquele pênalti, classificar o time e tudo. O ano do Gabigol ia ser quase perfeito, ele ia recuperar o ano dele, num lance. Como foi no Flamengo. Que ele não jogava, fez os 2 gols importantes pro título do Flamengo na final da Copa do Brasil. Então. E tá tudo bem. O que eu tô querendo dizer para o Santos é que ter o Gabigol, e dentro daquilo que o nosso parceiro trouxe pra gente de ter um Santos mais reforçado porque terá mais competições, o Gabigol é importantíssimo. Sim. É importantíssimo. Se vai ser titular, não sei. Se vai jogar muitos jogos, não sei. O Tiquinho não conseguiu emplacar. Exatamente. Muitos jogadores, né? Muitos jogadores não conseguiram emplacar nessa posição. É um Santos que, aí eu vou fazer a fofoca do Léo Dias, que com certeza foi primordial a Rafaela. Eu não tenho dúvida que é a irmã do Neymar, né, a atual namorada do Gabigol, de dar esse empurrãozinho pra falar, fica mais perto da família, dá tudo certo aqui. Brincadeiras à parte, é claro que o Gabigol sabe da importância dele como jogador de futebol, sabe que precisa recuperar aquilo que a gente conheceu, principalmente ele com a camisa do Flamengo. É um jogador que, se entender o contexto do Vojvoda, pode ser muito importante. A gente está vendo aí na tela os números do Gabigol desde 2019. Um número que vem baixando, 2024, pouquíssimos gols, 2025 até teve, assim, uma parcela de participação importante, porque o titular era o Caio Jorge, mas ele consegue fazer 13 gols ainda em 49 jogos, não foram mas eu tô olhando exatamente isso que eu tô fazendo, a conta de boteco aqui, Henrique. Guarda aí, 007, Caio Jorge, gols por minuto, é porque tem uma diferença considerável de minuto. Agora o Gabigol, 13 dividido por 22,82. 005. Não são números Porque o ruins. Gabigol, a gente está olhando o número de jogos, mas em minutos jogou 2.282. O Caio Jorge foi titular em todos os jogos, né, de que participou com o Cruzeiro. O Gabigol não. A gente fala de uma diferença de mais de, vou arredondar, 1.200 minutos. É muita diferença. Então, quando a gente faz a relação gol por minuto, não é tão diferente não, tá? Mas você sabe onde entra essa importância da frase do Lino? De o Gabigol entender qual era a importância dele no Cruzeiro? São nos números. Porque quando precisou o Gabigol e o Caio Jorge não pôde atuar, ou ele entrou em determinado momento num jogo difícil ou importante, ele correspondeu. Eu não estou aqui dizendo que o Gabigol não fez um ano incrível, mas é um Gabigol. É que tudo que... A história ia mudar com esse pênalti da Copa do Brasil, Lino. Você chegou onde eu queria. A história dele ia ser outra. Sim, ele ia mudar a história dele no ano, né? No ano, claro. Mas a vida é assim, o futebol é isso. Não, e o ano dele não estava terminando. Cabeça. Eu acho que ele não estava terminando tão em baixa. Vamos supor, se ele nem batesse aquele pênalti, vamos supor que o Cruzeiro classificasse antes dele ou fosse eliminado antes dele bater o pênalti. Antes de chegar na vez dele. Eu acho que o ano dele terminaria ok pra torcida, não, né? Tipo assim, ainda seria um ano abaixo pros padrões que a gente espera de Gabigol, pelo que ele já demonstrou, né, em termos de número, e eu acho que em termos da expectativa dele, ele queria ser titular, ele não era. Enfim, era um ano que ele ia entender ainda o que ia ser de 2026, porque eu acho que ele não ia querer ser reserva novamente. Mas ia ser ok, trabalhou, contribuiu quando precisou, etc. Eu lembro de um outro gol também importantíssimo, bonito gol, que ele fez contra o Bahia lá, né, na Fonte Nova. Foi a primeira derrota do Bahia na Fonte Nova, foi o Gabigol que fez aquele gol. Então, assim, teve passe para Caio Jorge, teve momentos bons. Então, se não houvesse aquele pênalti, né, nem chegou no Gabigol para bater, ele teria pouco do respingo da eliminação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro poderia ter sido eliminado sem o pênalti do Gabigol e isso resvalaria pouco nele. Mas eu acho que a forma que aconteceu, sendo ele, porque é exatamente o que você pensou, a torcida do Cruzeiro inteira pensou. Olhou e falou assim, o cara não perde pênalti, eu tenho o meu melhor batedor para bater um pênalti decisivo. Acabou. E aí, quando ele perde, tudo também cai em cima dele. Então, vou fazer a mesma pergunta para a mesa que eu fiz aqui sobre o Tite. Aliás, usarei também o Flamengo, que eu acho que foi o último... o último clube em que o Gabigol fez história. Qual é o tamanho das... Porque é igual andar de bicicleta, né, Rick? Não é possível que o cara tenha desaprendido. Peraí. Jamais. Qual é o tamanho que o Gabigol chega agora, volta para o Santos? Eu acho que o Gabigol precisa
mostrar que ele ainda tem aquele futebol lá de 2022. Porque eu acho que a última temporada boa dele foi 2022. 23 já foi a temporada que ele vira reserva, que o Flamengo não vai bem como um todo, então ele também não vai bem. Né? Mas 22 ele ainda foi protagonista de final de Libertadores e tal. Aí em 24 ele tem o protagonismo da Copa do Brasil, mas foi um ano também de altos e baixos, né? De negócio do doping, depois teve a coisa da lesão do Pedro, e aí esperava-se que ele seria o titular, enfim, Aí ele, na reta final, ele encaixa, faz os gols da final da Copa do Brasil e show, mas ele sai do Flamengo, né? Então eu acho que a temporada de Gabigol, assim, que a gente viu em sequência, 18 no Santos foi bem, 19, aí de 19 em diante no Flamengo, tava indo muito bem. 22 foi a última. Então faz 23, 24, 25, faz 3 temporadas que a gente não vê aquele Gabigol que a gente viu surgir no Santos. Por isso que, para mim, sim, ele chega com um tamanho menor do que ele chegou ao Cruzeiro, na minha visão. Porque eu acho que no Cruzeiro ainda tinha aquela coisa, ele estava muito em crise no Flamengo, a diretoria do Flamengo não estava acertando a renovação ou não, isso foi desgastando a relação. Então agora, num novo ar, né, novos ares, ele vai deslanchar. E não deslanchou. Então, eu acho que ele chega com um patamar um pouco menor do que ele chegou ao Cruzeiro. Tem uma coisa muito boa cercando o Gabigol nesse início de ano, que é a fome do Neymar. O Neymar tem 4 meses, vai lá. O Neymar tem pouco tempo para contar para o mundo, para o Ancelotti, né? É porque quem interessa. Ele precisa mostrar para o Ancelotti. Ele tem condições de voltar à seleção brasileira, que ele tem condição física, que ele tem futebol. Futebol, já não duvida do futebol dele, mas isso aliado à condição física, futebol para estar na seleção brasileira. A fome do Neymar pode beneficiar o Gabigol. O último jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do Santos, falando de atacantes. Quem foram titular foi Barreal, Guilherme e Tassiano. Tassiano que há muito tempo não apareceu nesse time. Com o Tiquinho no banco de reserva, enfim. Tem um então, que entrou no lugar do Barreal. Mas é uma posição que o Santos teve, sim, dificuldade de ter um jogador e falar esse é o meu centroavante ou esse é meu atacante. O que mais ficou próximo, que fez uma temporada ok, na minha opinião, foi o Barreal. Que quando precisou fez um golzinho ali, fez um outro aqui, é claro que o Neymar teve bons momentos também. Mas foi pro banco de reserva, né? Porque o Barreal realmente jogou como titular. E o Guilherme, que era aquele entre tapas e beijo com a torcida, sim, também teve seus momentos bons. A reta final do Guilherme é ruim, no início do ano ele estava entendeu? Muito bem, e aí, dito isso, é um jogador que pode encaixar muito bem para esse Santos de 2026 por essas situações que a gente viu que não... Se você é volante do Santos nesse momento, você está muito preocupado, né? Quando você está falando de todos esses jogadores, o Natal, o Réveillon de quem é volante do Santos, Arão... Não, Jorge Smith. Mas aí eu posso discordar um pouquinho de você. Porque se eu tenho Gabigol e Neymar no meu time, eu faço questão de correr para esses dois e dar a bola no pé deles. É sobre isso. Eu não tenho dúvida Eu só disso. vou pontuar que a gente fala muito o Gabigol acabou sendo subaproveitado no Cruzeiro. Acho que tem muita lenha para queimar ainda. A gente está falando de um cara que foi para a final com o Flamengo em 3 edições de Libertadores, marcou gol nas 3, foi campeão em 2 e a gente está falando de 22. Não tem tanto tempo assim. Só cara que ele... de 29 anos ainda, né? Só que ele começa a cair no Flamengo com o Felipe Luiz, ele não é usado pelo Fernando Diniz no Cruzeiro, ele não é usado pelo Leonardo Jardim no Cruzeiro, então tem alguma coisa ali que, de fato, aconteceu. E talvez no Santos ela desaconteça, porque ele vai estar no lugar certo. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou da contratação do Gabigol pelo Santos? Ele chega para ajudar o Peixe? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.